Dê imagens, por gentileza, produção, das enormes filas, né, em Aparecida de Goiânia. Enfim, é um problema bom, eu diria, né? É claro, eu acho que deveriam organizar melhor a questão da vacinação. Ontem o jornalista Paulo Berengues, a quem eu parabenizo só muito, uma coisa, foi vacinado. Rafael, só uma coisa, eu estava me referindo à compra de vacinas, distribuição de vacinas. Essas questões logísticas em cada município já é uma outra situação. O Paulo Berengues, ele foi vacinado em Goiânia e foi muito rápido, né? Ele demorou 6 minutos. Meu pai também teve uma vacinação muito rápida em Goiânia. Em Goiânia. Agora, em Aparecida de Goiânia, fila quilométrica, né? Eu tenho, inclusive, informações e depoimentos de pessoas que estiveram lá e tinham mais de 1.000 carros na fila e a maioria dessas pessoas foram mandadas embora, né? Voltar para casa. Então, acaba sendo aí um ponto de atenção para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia se ligar, se organizar para que as pessoas efetivamente vacinem. E eu quero dar um elogio aqui à Prefeitura de Goiânia, não tive oportunidade ainda, sobre a questão do agendamento online, que a pessoa agenda o momento da sua vacinação pela internet. Até chegaram relatos que teve alguns problemas de travamentos, que as pessoas não estavam conseguindo. Essa questão de informática, realmente, no início, é normal que existam esses conflitos, muita gente e acaba congelando o servidor. A gente sabe de tudo isso. Mas é um ato muito bom, porque agiliza o processo, faz com que pessoas idosas e que têm difícil locomoção não precisam ir e ficar esperando. Ou seja, agendou, chegou na hora, é vacinado. Foi uma ótima medida do prefeito de Goiânia, da Prefeitura de Goiânia, Rafael. Só uma questão, Sim. Rafael. Eu estou aqui falando sem conhecimento técnico, eu quero deixar isso claro, né, que não é uma crítica técnica, mas eu percebo que a Aparecida de Goiânia tem colocado muitas faixas etárias dentro da mesma vacinação, né? Lá já está em 65 anos de idade. Talvez fosse uma forma de você poder observar que colocando as faixas de maneira mais organizada, não estendendo muito, de 65 a 70, que você vai evitar essas filas, evitar pessoas esperando, evitar... As pessoas estão no carro, mas existe um certo tipo de aglomeração ali. Então, tudo isso talvez fosse melhor organizar por idade mesmo do que colocar muitas idades dentro de um dia só. Sirva de lição, participação do nosso ouvinte, do nosso internauta e do nosso telespectador também no 3201-7720. Bom dia, meu nome é Cláudio Araújo. O Brasil está no rumo certo. São 30 milhões de doses já entregues e apenas 14 milhões de pessoas vacinadas. Estão querendo derrubar o presidente Bolsonaro. Jean Lopes, concorda com a participação? Não, se a gente for analisar no sentido mais amplo, global, querem sim a oposição brasileira formada por vários segmentos da sociedade, partidos políticos, sindicatos, alguns veículos de comunicação, parte de profissionais ligados ao jornalismo e tudo mais, e outros tantos, né, movimentos sociais, ONGs. Tem muita gente que quer voltar ao governo atual, quando eles ganhavam muito dinheiro, as torneiras eram muito abertas. E esse pessoal está fazendo da questão terrível da Covid-19 um trampolim para derrubar o governo federal e voltar nas próximas eleições. Eles não estão preocupados em ajudar a população, não estão preocupados em realmente ter uma harmonia de todos os brasileiros unidos contra a Covid, e isso tem acontecido sim. Inclusive de políticos também, de prefeituras, de estados aí pelo Brasil, alguns estados do Nordeste, está fazendo de tudo para prejudicar o processo de combate à Covid por interesse próprio. Isso é nítido, né? Nenhuma medida do governo federal, por melhor que seja, é ressaltada, elogiada. Pelo contrário, é criticada e às vezes até boicotada, como foi a questão do CPF nos atestados de óbitos, que iria ajudar muito o processo aqui no Brasil. Então, em termos gerais, o nosso querido telespectador que mandou a mensagem está coberto de razão. Eu queria entrar nessa discussão, porque da mesma forma aqui que eu estou elogiando essa questão da vacinação, que parece estar andando de maneira célere, muito mais do que eu particularmente esperava, dê a César o que é de César. Para mim, o governo federal pecou muito no começo da pandemia. Para mim,
a postura do presidente Jair Bolsonaro como líder, e eu falo não só como líder, mas como exemplo, foi muito errada. Em diversos momentos, ele criticou medidas sanitárias que ajudam a salvar vidas, e isso é ciência comprovada, né? Como a questão da máscara, como a questão do álcool em gel, como a questão de não se aglomerar. Então, faço sim reparos às ações do governo federal. Eu estou falando governo federal porque o presidente é o Jair Bolsonaro, mas o governo federal como um todo trabalha a seu comando. Acho que tem ações que foram erradas, que têm que ser revistas para que não aconteça novamente. Uma delas, é claro, porque são números, né? Durante um enfrentamento de uma pandemia, você ter 4 ministros da saúde. E continuamos contando, porque a gente não sabe quanto tempo que o Queiroga vai ficar aí. Eu espero que fique durante muito tempo. Então, eu acho que o ouvinte ele tem a razão de colocar que existem sim pessoas que querem ver o quanto pior, melhor, que só tem uma visão política nesse momento, que só querem aproveitar politicamente desse momento da população, mas não se pode passar pano, na minha opinião, para as ações erradas do governo federal no enfrentamento à pandemia. Rafael, eu vejo o Daniel falando, isso que ele acabou de falar, e que representa boa parte da parcela de quem eu disse antes, do grupo que está usando. Não estou dizendo que o Daniel faz isso, estou dizendo que vai de encontro com a narrativa dos grupos que fazem da Covid-19 um trampolim para o retorno ao poder. Eu não vejo jornalistas, inclusive que têm um pensamento semelhante do Daniel, falar nada do governador João Dória em São Paulo. São Paulo, que é o estado em que esse governador é adorado hoje virou o herói da esquerda brasileira, virou o herói da oposição brasileira, é o estado que mais morreu gente, que mais tem gente contaminada, é o estado em que está tendo mais problemas de desemprego, problemas na economia, e olha que é o estado mais rico da nação, é o estado mais estruturado da nação, o estado mais aparelhado, que tem mais condições tecnológicas do enfrentamento a uma grande doença. E é justamente o estado que mais morre gente. Se São Paulo fosse um país, se fizesse análise por morte por milhão, São Paulo estaria no topo do ranking em um país, entre aspas, que mais morreu gente. Então, assim, será que essas pessoas que não deram o exemplozinho são os melhores? Eu me lembro que em dezembro, quando estava um monte de gente morrendo aqui, passando dificuldades terríveis com a Covid, o governador daquele estado entrou no avião e foi curtir férias em Miami, foi fazer compras em Miami. Sem máscara. Sem máscara, sem nada. O mesmo, mas ele não deu mau exemplo. Ele não deu mau exemplo nenhum. A gente vê uma ironia, né? É lógico que eu estou fazendo ironia. Bahia e Ceará, que são estados que os governadores são do PT, estão no ranking dos que mais morrem gente. Que mais morrem gente, né? Que mais tem dificuldades no enfrentamento, com suas medidas terríveis. Então, assim, a narrativa, ela é muito parcial. É sempre batendo no governo federal, que está com as mãos atadas pelo STF, como eu falei na minha fala inicial, não pode atuar de uma forma mais efetiva, a não ser distribuindo vacina e dinheiro, que é o que ele tem feito o tempo todo, mas quem cuida são os municípios principalmente, e aí ele é o que é o mau exemplo, mas o João Dória, o queridinho da oposição brasileira, o herói da esquerda brasileira, é o cara que dá bons exemplos. Vou passar para o Daniel. João Dória Itamar Ferreira, rapidinho, Daniel. Sim. Ele diz: boa tarde, amigos da Brasil Central, curtindo as notícias de vocês. Um abraço. Parabéns, unidos venceremos. Daniel, fica à vontade. Então, eu só queria, das informações que o Jean deu, a minha opinião, o Dória agiu de maneira errada, e aí é o que eu falo do exemplo, né? Quando ele volta para o Brasil, ele volta e reconhece que agiu de maneira errada, inclusive pede desculpa, ele não tenta, naquele momento, tentar provar que ele estava correto. Se foi honesto ou não, eu não sei, mas para mim o exemplo ele é maior nesse momento quando você se trata de população. E para ser justo, já que usamos aqui um modelo proporcional por 100 mil habitantes para dizer que o Brasil nesse momento é o segundo país do mundo que mais vacina, o estado de São Paulo é o 10º estado do Brasil em números por 100 mil de mortes por coronavírus. Em números absolutos é o maior porque é o maior estado do Brasil, é o estado mais populado. Populoso, né? Populoso, desculpa. Mas por 100 mil habitantes é o 10º colocado do ranking
atrás, inclusive está logo atrás de Goiás. Goiás é o 9º colocado. O Amazonas é o estado proporcionalmente que teve mais mortes no Brasil por 100 mil habitantes. Rafael, eu estou aqui com uma matéria veiculada no G1. G1, todo mundo sabe, é um portal pertencente à Rede Globo, que faz clara e nítida oposição ao governo federal. Na página do Jornal Nacional, que tem a data de 4/2/2020. Atenção, ouvintes, 2020, em que está dizendo que o governo federal mandou para o Congresso projeto de leis com medidas contra a epidemia, que incluem quarentena e restrição de entrada e saída do país. Naquele momento, a pandemia ainda estava chegando ao Brasil, né? Não havia chegado, chegaria logo depois, e o governo federal foi o primeiro a se preocupar em combater a pandemia da forma mais lógica. Mas o que aconteceu? O senhor João Dória, o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, e outros governadores, o da Bahia, o Rui, me fugiu o segundo nome dele agora, eles não aceitaram essas restrições porque viria o carnaval, festa popular, que traz muito dinheiro aos cofres dos estados e dos municípios que têm essas festas. O que aconteceu? Todos a maioria, claro, não estou dizendo de todos, mas grande parte dos turistas que vieram da Europa e sobretudo da Ásia para passar o carnaval no Brasil, trouxeram o vírus. E hoje a gente sabe o que aconteceu. Portanto, o primeiro que se preocupou realmente com a entrada da Covid em território nacional foi o governo federal, que hoje é taxado de culpado pela desgraça que acomete todos nós. Participação do telespectador, ouvinte, internauta. Olá, boa tarde. Meu nome é Generoso. Moro no residencial Recreio Panorama. E há cerca de 17 dias... vendo todos os sintomas de Covid-19, entrei em contato com a Central Humanizada de Covid. Porém, a solução que me foi dada não foi satisfatória. Na data de ontem, procurei o PSF do meu bairro e fui encaminhado à UPA Noroeste, onde a senhora que me atendeu na triagem agiu de forma irônica. Comportamento esse ridículo. Gostaria que vocês falassem isso no ar. Inclusive, a mesma afirmou que médicos não estariam atendendo. Gostaria que algum secretário de saúde, seja municipal ou estadual, me ajudasse. Nesse caso, a responsabilidade é da Prefeitura de Goiânia. Portanto, eu peço aí para a assessoria de comunicação de Goiânia, agora houve uma mudança, espero que nós tenhamos essa proximidade, se manifeste a respeito disso, né? O usuário ele precisa de atenção, Daniel. Precisa de atenção, né? Infelizmente não foram generosos com o nosso telespectador generoso. Eu vou passar aqui, Rafael, se o pessoal lá puder colocar para a gente também no GC, depois eu passo para eles aqui o telefone. Sim. Em que você pode entrar para fazer denúncias desse tipo contra má atendimento, contra essas situações que foram relatadas. Eu espero realmente que a Prefeitura dê atenção para essas pessoas, porque você tem que lidar com a situação de calamidade pública, com a situação de muito desemprego, de dificuldades econômicas e ainda saindo para tentar sobreviver ao vírus e ser tratado dessa maneira, não é o justo com a nossa população. Rui Costa, Rafael, para não deixar a informação incompleta, o governador da Bahia chama-se Rui Costa. Eu dei um branco aqui, eu esqueci o sobrenome dele, mas agora me lembrei. Muito bem, boa tarde. Vocês têm que ver esse link para o debate ser profissional. Infelizmente não dá para abrir esse link aqui, nesse momento. Por favor, manda mensagem aí mais explicativa em relação a isso, né? A gente pede ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador. Olha o telefone aí, tá, Rafael? Para as pessoas poderem relatar algum tipo de problema que tiveram aí na Central Humanizada de Saúde da Prefeitura de Goiânia. Fala o telefone aí, Daniel. 3267-6123, 62 na capital. 3267-6123. Muito bem, vamos lá registrar mais participações. O Remington Alves Souza, governo PT 2012, 2013, 2014, 15, 17, 18. Daniel, faça uma pesquisa na saúde. Como as UTIs no Brasil, no governo PT, sem pandemia, eram, né? Uma situação muito difícil nas UTIs de
de acordo com o nosso ouvinte, telespectador, internauta, Daniel? Existe uma melhora, na minha opinião, observada de maneira claríssima no que a saúde evoluiu nos últimos anos, e aí tem uma série de fatores. Eu acho que, feita de maneira responsável e honesta, a chegada das OS é um ganho para o estado de Goiás, não só para o estado de Goiás, mas para qualquer entidade pública, né? Qualquer cidade, qualquer estado que trabalhe de maneira honesta. Eu acredito que essa melhora é visível, né? A gente tem hoje hospitais que são hospitais melhores geridos, com mais economia, que faltam menos insumos. Então, realmente, a situação da saúde melhorou muito. Eu não sei, teria que fazer uma análise mais complexa para tentar trazer de quando isso melhorou, em qual governo. Eu falar aqui que foi depois do governo do PT ou antes, eu acho que seria equivocado da minha parte, que eu não tenho esses dados, mas eu observo e respeito muito a opinião do telespectador. O Ítalo Henrique, do setor 3 Marias. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Estou assistindo vocês agora. Parabéns pelo grande debate de alto nível. Quero parabenizar todos vocês, em especial ao Jean Lopes, meu amigo. Manda um abraço pro Ítalo aí, Jean. Grande Ítalo, é um ouvinte que eu tenho basicamente no esporte. Não sabia que ele me acompanhava aqui no jornalismo. Fico muito feliz por isso. Um grande abraço a ele. Muito bem, vou fazer o seguinte, daqui a pouco muitos assuntos, provavelmente a gente coloque aí a coletiva do Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, no ar, a respeito do novo decreto, né? Que é diferente do decreto estadual. Porque muitas das nossas autoridades, especialmente os prefeitos, estão batendo cabeça. Dê a sua opinião, daqui a pouco a gente registra. 3201-7720. Agora eu volto com a Michele Buzon. Tá certo, Rafael.